O início da ditadura militar. Ditadura militar é como chamamos o período em que os governos militares estiveram à frente do Brasil entre 1964 e 1985. O período da ditadura militar foi um dos mais tensos da história brasileira e ficou marcado pela falta de liberdade, pelo uso da tortura contra os opositores políticos e pela prática de terrorismo de Estado. A ditadura militar foi iniciada por um golpe civil-militar, realizado em 1964 contra o então presidente João Goulart. Os militares passaram a impor um regime autoritário, que era sustentado por atos institucionais ao longo dos 21 anos de ditadura. O Brasil teve 5 presidentes gerais. O saldo da ditadura foi de 434 entre mortos e desaparecidos, além de morte de indígenas. O golpe de 1964, início da ditadura militar. O golpe de 1964 foi o evento que promoveu a instauração da ditadura militar no Brasil. Esse golpe foi iniciado em 31 de março de 1964, quando militares instalados em Juiz de Fora rebelaram-se contra o governo, e foi concluído em 2 de abril, quando os parlamentares brasileiros ratificaram a destituição de João Goulart. O golpe, portanto, foi iniciado pelos militares, mas também contou com apoio político e civil. O golpe de 1964 foi a conclusão de um projeto de longa data que visava a derrubada do trabalhismo, projeto que defendia o desenvolvimento da economia e a promoção do bem-estar social para a população, e a imposição de uma agenda que promovesse a modernização do Brasil pela via autoritária. João Goulart, conhecido também como Jango, era um político gaúcho que tinha ascendido na política brasileira em nível nacional durante a década de 1950. Era um dos mais conhecidos trabalhistas do Brasil e era considerado um dos grandes sucessores do Getúlio Vargas em 1961. Uma crítica política levou João Goulart à presidência. Jango, então, assumiu a presidência porque Jânio Quadros tinha renunciado do cargo em agosto de 1961. Como Jango era vice, a Constituição demandava que ele fosse empossado do cargo, o que aconteceu em 7 de setembro de 1961. As tensões que existiam no Brasil aumentaram com o projeto de reformas do presidente, chamado Reforma de Base. A Reforma de Base era um projeto que estipulava reformas estruturais no Brasil, com o objetivo de reduzir as desigualdades existentes e, a partir disso, garantir o desenvolvimento do país. Geraram muita insatisfação, sobretudo a reforma agrária, próprio que garantia acesso à terra aos despossuídos e prejudicava o interesse de grandes propriedades de terra. Tudo isso aproximou militares, elites econômicas do Brasil e o governo americano. O resultado disso foi o nascimento de uma conspiração contra o presidente. O governo americano, por meio da CIA, enviou dinheiro ao Brasil para financiar candidatos políticos conservadores, a partir do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, AIBAD. Além disso, foi formado o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, IPES, um grupo de fachada que se apresentava como uma organização que realizava estudos a respeito do Brasil e da sociedade brasileira, mas que servia de ponto de encontro secreto para que militares e o alto empresariado do Brasil se reunissem para derrubar Jango. Houve também envolvimento extenso da imprensa no golpe, sobretudo por meio da Rede da Democracia, uma associação entre grandes jornais do Brasil que se uniram com o objetivo de tecer críticas a fim de promover o desmoronamento do governo de Jango. Contou com o envolvimento das 3 maiores empresas jornalistas do Brasil: Globo, Jornal do Brasil e Diários Associados. Politicamente, o governo de João Goulart foi ruim, pois ele demonstrou ser hesitante e não conseguiu capitalizar apoio para promover a reforma agrária. O resultado foi que ele ficou isolado, perdendo apoio considerável do Partido Social Democrático, o PSD. Em março de 1964, ele tentou levar seu governo mais à esquerda, uma vez que o diálogo com a direita e o centro havia fracassado. Com isso, realizou o discurso no comício da Central do Brasil, anunciando seu compromisso com as reformas de base. O resultado dos grupos conservadores ocorreu com a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo e contando com cerca de 500 mil pessoas. A partir daí, o desgaste estendeu-se e dia depois ocorreu o golpe. Em 31 de março de 1964, os militares da
4ª Região Militar em Juiz de Fora, anunciaram uma rebelião contra o governo sob a liderança do Olímpio Mourão Filho. Não houve nenhum tipo de resposta do governo, e a rebelião militar aumentou, chegando ao Rio de Janeiro e Brasília. Em 2 de abril de 1964, os senadores, por meio de sessão extraordinária liderada por Auro de Moura, consolidaram o golpe ao declararem que a presidência do país estava vaga. Isso concluiu o golpe que derrubou João Goulart e instaurou temporariamente Ranieri Mazzilli como presidente do Brasil. No dia 9 de abril, o primeiro presidente militar da ditadura foi nomeado, o general Humberto Castelo Branco. Os militares também outorgaram o ato institucional número 1, que impunha as primeiras medidas autoritárias da ditadura. Muitos historiadores tratam o golpe de 1964 como um golpe civil-militar, e não apenas militar. Isso é justificado por esses historiadores acharem o fato do golpe de 1964 terem sido realizado por meio de uma grande articulação entre militares e entre civis, uma vez que havia uma conspiração em curso desde 1962 e que, uma vez iniciada a derrubada de Jango pelos militares, os civis, isto é, os parlamentares, cancelaram o golpe, mesmo ele sendo legal à luz da Constituição de 1946. Nos 21 anos de ditadura militar, o Brasil teve 5 presidentes militares e todos eles foram eleitos indiretamente, isto é, sem a participação da população no processo de escolha. O fato de a ditadura militar no Brasil ter tido presidentes, e não apenas um ditador, como foi o caso chileno e argentino, é sintomático da intenção original dos militares. No caso, eles queriam apresentar um ar de normalidade. A existência de 5 presidentes demonstra o interesse militar em demonstrar que o país seguia na normalidade de antes, pois éramos supostamente governados por presidentes e não ditadores. Mas é importante percebermos que, enquanto o país demonstrava normalidade com a nomeação de presidentes, a oposição era perseguida e a liberdade no país era cercada. Sendo assim, a normalidade era apenas uma fachada para esconder a real faceta da ditadura, autoritária e violenta. O jornalista Hélio Gaspari, inclusive, chega a nomear a ditadura como uma ditadura envergonhada, uma vez que ela era autoritária, mas procurava mascarar seu autoritarismo para apresentar-se como democrática.